Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 24, e o versículo 3, o qual nos diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Amados, nós vemos aqui uma preocupação dos discípulos e não é diferente em relação a muitos de nós. Quantos são aqueles que estão preocupados em relação ao fim dos tempos, né? Quantos vídeos são feitos, quantas pessoas falam a respeito desta questão. Então é uma preocupação que há mais de 2000 anos atrás os discípulos eles tinham. Então não é diferente em relação a nós. E certamente a resposta do Senhor Jesus não é diferente para nós. Jesus vai dizer para os discípulos no versículo 4: Cuidado que ninguém os engane. Então, assim, né, o Senhor ele vai falar que realmente, de fato, muitos sinais irão acontecer em relação à sua segunda vinda, em relação ao fim dos tempos. Porém, o Senhor também vai dar um alerta e algumas instruções para que os discípulos eles não fossem enganados. Infelizmente, nós vamos ver no decorrer desta instrução do Senhor Jesus que muitos de fato virão para procurar enganar o seu povo, enganar a sua igreja, enganar as pessoas do modo geral. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, tá bom? Então, alguma pergunta eu gostaria de fazer aqui nesse momento. O que vem em sua mente quando se fala no fim dos tempos? Então, muitas pessoas responderiam assim: bom, o que vem em minha mente, no meu pensamento, a emoção que eu sinto é medo. E eu procurei algumas definições aqui para esta palavra medo. A primeira frase que eu gostaria de estar compartilhando, eu ouvi esta frase no filme do Will Smith, que ele está ali, né, fazendo com o filho dele, no qual ele vai dizer esta frase para o filho dele. O nome do filme é Depois da Terra. Então a frase é a seguinte: o medo não é real, o perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Então achei interessante, né, essa frase do autor Will Smith e praticamente eu acabei gravando ela no meu pensamento, tá bom? Outra frase que eu achei importante e a definição já é um pouco diferente foi a frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, a qual nos diz assim: o medo é necessário para a manutenção da vida, o pânico nos paralisa. Então, mais uma definição importante que nós devemos ficar atento em relação a esses sentimentos, em relação a essas palavras que nos sobrevêm quando estamos diante de uma determinada situação. Tá bom? Agora, uma definição que eu acho até mais importante, que se encontra na palavra de Deus e por isso, com certeza, ela é mais importante que as demais. Então, nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 3, o versículo 10, Adão, logo após o pecado, ele dizendo assim a Deus: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então nós vamos ver que logo após o pecado, então é que Adão ele passa o quê? A ter medo. Antes do pecado não tinha por que ele ter medo, mas logo após ele ter falhado, ele ter desobedecido a Deus, nós vamos ver que agora ele vai ter esse sentimento de medo, o qual vai fazer com ele fuja da presença de Deus. Então o medo fez com que Adão fugisse. Conhecer é melhor do que se esconder. Ao invés de Adão ele continuar ali na presença de Deus, ele vai fugir da presença de Deus, ele vai se esconder. Quando pecamos, não devemos nos esconder.
muito pelo contrário, devemos sim nos arrepender, né? Que venha brotar o arrependimento e que nós possamos pedir, né? E receber este perdão de Deus. Então nós vamos ver que o medo, ele, além da fuga, além da pessoa se esconder, o medo também ele conduz à tristeza, à depressão e à solidão. Então nós vemos muitas pessoas no nosso dia, né, tristes, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que têm se isolado. E isso com certeza, né, são circunstâncias e consequências muito ruins, que devemos tomar cuidado em relação a esses sentimentos, a estas atitudes. O que devemos fazer? Devemos sempre buscar a resposta na palavra de Deus. Então Deus ele vai fazer o que em relação a Adão, né? Deus vai até o encontro, né? Vai de encontro a Adão, e Deus agora vai providenciar roupas, vestes para que eles possam se vestirem. É assim que Deus ele faz em relação a nós. Ele vai o quê? Né? Ele vai perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas. Ele vai procurar providenciar uma forma pela qual nós venhamos nos aproximar novamente dele. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para poder salvar, nem o seu ouvido tapado que não possa ouvir. Mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Voltando aqui em relação ao fim dos tempos, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele vai dizer ali para os seus discípulos: cuidado que ninguém os engane. Então não deixa que o medo te engane, não deixe que alguma coisa, palavras ou algumas circunstâncias venham fazer com que você fuja da presença de Deus. Vamos buscar o conhecimento na palavra de Deus e ver também as orientações que o Senhor Jesus Cristo ele tem para o seu povo, para a sua igreja. No próximo vídeo vamos dar continuidade na leitura da palavra de Deus e ver realmente que o Senhor Jesus Cristo ele vai instruir os seus discípulos. Amém? Que Deus vos abençoe.